Olha, você tem acompanhado diversas matérias, quase que diariamente aqui no Conexão, né? Pessoas usando a famigerada, né? A tornozeleira eletrônica. Mas o que acontece? Estão reincidindo nos crimes. Até aí tudo bem, a gente sabe que a tornozeleira não é para impedir o cara de praticar um crime, né? Mas hoje nós vamos receber aqui no estúdio, há dias que eu estou cobrando aqui o secretário, bem-vindo, viu, secretário? Obrigado, Márcio Luiz. Dorileu, hoje presente aqui no nosso programa, para falar um pouquinho, né, secretário, sobre essas questões. A tornozeleira. Secretário, o que acontece é que parece que não há um controle, a empresa não está conseguindo atender a secretaria. Como é que está isso? Uma vez que essa tornozeleira está trazendo um desconforto social, ao invés de trazer uma tranquilidade social. Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade, o Nós que convite agradecemos. e poder passar para a nossa população, os nossos queridos telespectadores, esclarecimentos, informações preciosas e fundamentais sobre um tema tão importante quanto a política criminal e a política penitenciária, na qual se insere aí a política de alternativas penais e o uso de tornozeleiras eletrônicas. As tornozeleiras surgiram na década de 70, final da década de 70, Luiz, nos Estados Unidos. A ideia de um juiz federal que chamou uma equipe de profissionais da área de tecnologia e conclamou essa equipe a elaborar um projeto voltado a permitir a reinserção mais rápido possível daquele delinquente que possua dentro do sistema um comportamento, sob uma análise de profissionais da área de psicologia, da área de assistência social, que ele possa ser reinserido no aspecto da convivência comunitária, no sistema progressivo de cumprimento de pena. O que é isso? Começa num regime fechado e vai progredindo para um regime mais brando. E no Brasil isso foi introduzido lá no final de 2010, início de 2011, através de alterações da lei. O Brasil incorporou essa política das tornozeleiras dentro de um contexto nacional, de uma política penitenciária nacional de desencarceramento, mas não um desencarceramento desarrazoado, ou seja, desproporcional, sem uma fundamentação. Porque é bom esclarecer à população que o Brasil, na década de 90, em 1990, possuía 90 mil presos. Hoje o Brasil tem 622 mil presos. 622. Somos a quarta população penitenciária maior do mundo. Em 26 anos, soltamos de 90 para 622 mil presos. Sendo que no estado de São Paulo, por exemplo, nós temos 220 mil presos só no estado de São Paulo. Mato Grosso possui hoje 11 mil, quase 11.200 presos dentro das nossas unidades penais. Temos 56 unidades penais no estado de Mato Grosso, e entre centros de detenções provisórias, penitenciárias, cadeias públicas. Então, é bom esclarecer que é uma política nacional, não é uma opção ou escolha política do governo do estado de Mato Grosso. E quem define se a pessoa vai para a rua ou não é o juiz? É o juiz, é o Poder Judiciário. Ele tem conhecimento do processo, Sim, da situação do preso dentro do sistema? Perfeito. É bom que se diga que as tornozeleiras elas estão sendo utilizadas tanto para a progressão do regime, ou seja, aquele preso já sentenciado, já condenado, para também os presos provisórios, naquelas modalidades de alternativas penais. Quando o cidadão, o juiz avalia os requisitos, por exemplo, se o crime é de menor potencial ofensivo, sem violência ou grave ameaça, se é possível, se ele é primário, tem bons antecedentes, trabalho fixo, residência fixa, se é possível ele trabalhar usando a tornozeleira, evidentemente cumprindo as condições estabelecidas numa audiência, num termo de audiência. Então, é importante esclarecer para a sociedade, como você bem frisou, a tornozeleira não é um instrumento para prevenir a prática do delito. Ele recebe uma chance, uma alternativa, né, uma confiança do poder público, do poder judiciário, do sistema de justiça. Se ele quebra essa confiança, evidentemente, ele tem as implicações e as consequências. Olha, dentre elas, a revogação do benefício. Eu vou para o intervalinho. Na volta, eu quero mostrar para o secretário... Cadê o rapaz? O rapaz rápido, aquele que é rápido. Olha esse cidadão aí. Está com essa tornozeleira já há algum tempo. Em janeiro, ele fez um limpa na casa de uma senhora. Depois ele foi para um outro bairro, fez limpa em várias casas, voltou no mesmo bairro para roubar e aí ele foi quase linchado nesse dia aí. Por isso que ele foi preso. Não foi a tornozeleira que olha ele lá, olha lá, ó. Isso tem que ir para as Olimpíadas. Se tivesse uma modalidade de correr com um botijão nas costas, ele ficava em primeiro lugar. Bom, o senhor viu ali, cadê? Bota o rapaz, cadê o rapaz? Esse cidadão aí, ó, esse carinha aí, em janeiro, secretário, ele já vinha reincidindo, desde janeiro. O dia que ele foi preso nessa situação aí, não foi a tornozeleira que levou a polícia até ele. Não.
foi a própria população, uma vez que ele voltou a este bairro, onde ele passa correndo aí com um botijão de gás, treinando para as Olimpíadas da bandidagem, né? E ele voltou ao bairro, foi reconhecido, quase linchado, então chamaram a polícia e aí aconteceu a prisão. Não deveria ser o contrário, não deveria ter sido preso por conta de estar fora da área de onde deveria, de estar... O que acontece que o sistema parece que aqui em Mato Grosso não funciona? Não, na verdade funciona e funciona bem. Acontece que existe uma margem de falhas e equívocos, mas é bom esclarecer à população o seguinte, Luiz. As tornozeleiras eletrônicas, elas aí fora, são um problema de segurança pública. O que eu quero dizer com isso? A tornozeleira não vai impedir o camarada de praticar o delito. Ele pode praticar o crime dentro da casa dele, através de um computador, das redes sociais. Existem os crimes ligados a atividades de pedofilia e outra, extorsão mediante sequestro, ameaça, que você utiliza de dentro da sua casa. As tornozeleiras têm sido um meio eficaz para prevenção, solução de delitos, inclusive. Vou citar um exemplo aqui do caso do juiz federal que foi assaltado ali num bairro da capital. Esse juiz federal, assim que percebeu que um dos integrantes possuía uma tornozeleira eletrônica, acionou o CIOSP 190, que comunicou à nossa central, e imediatamente nós conseguimos, dentro da percepção do monitor, de toda a estrutura de monitoramento, localizar e foi efetuada a prisão deste e dos demais, horas depois do fato ocorrido. Ela é um instrumento também de investigação, tem sido utilizado. Mas o Benhur foi preso, por exemplo, nessa noite e foi solto na mesma noite. Bom, aí já é uma questão que deveria ser dirigida ao próprio Poder Judiciário. O que nós temos é que o índice de reincidência das tornozeleiras não ultrapassa a casa de 10%. O que é a reincidência, explicando à população? Quando o cidadão volta a praticar um delito, né, depois de já ter sido condenado pela justiça criminal. Quando volta a fazer aquilo ali. Ó. Justamente. Então, a reincidência no sistema convencional, ou seja, dos presos que estão dentro das unidades penais, essa reincidência no Brasil ela chega a patamares de 70%. Aqui em Mato Grosso ela oscila na casa dos 60%. Na política de utilização das tornozeleiras eletrônicas, a grande maioria se reinsere dentro da vida comunitária, ou seja, dentro da sociedade. É que nós estamos tendo um superdimensionamento de uma novidade, de algo que é novo dentro da concepção da justiça criminal. Tomam exceção pela regra. Mas o senhor acaba de dizer uma coisa, a meu ver, preocupante. O juiz federal viu a tornozeleira e ligou no CIOSP. O CIOSP não deveria já perceber, olha, o fulano de tal, que mora no bairro tal, a partir de tal hora ele não pode sair daquele local, não é isso? Não, mas o assalto foi efetuado dentro da área de inclusão, dentro da área em que ele poderia praticar, digamos, atividade laboral ou se deslocar. Mas acontece que muitos... Não, esse assalto, salvo engano, foi feito durante o dia. Durante o dia. Muitos descumprem essas condições estabelecidas. Por exemplo, o horário de se encontrar na residência, a área em que ele deve circular ou exercer a atividade do trabalho. Até me chamou a atenção uma vez que o ex-secretário Éder Moraes, ele descumpriu a questão das normas as obrigações de carregar da tornozeleira 94 vezes para voltar para o Chilindró. Meu Deus do céu, será que o Benhur vai ter que roubar 94 casas para voltar? Como é que se dá esse processo? Porque você não entende, né? Eu estou aqui fazendo a pergunta que a moradora fez aqui para a gente aquele dia. E é bom esclarecer a população. Sim. Acontece que há determinados descumprimentos das regras estabelecidas pelos magistrados que não implicam necessariamente em crime. Então, a atuação em flagrante... Por exemplo, você deixar de recarregar a sua tornozeleira. Se você descumpriu administrativamente essa condição, o relatório de monitoramento que foi feito no caso... A minha não, que eu não uso, tá? A minha eu estou falando aqui de exemplo. Alguém. Né? Então, você encaminha o relatório à autoridade judicial. Né? A nossa central, a Secretaria de Junta de Administração Penitenciária, encaminha o relatório à autoridade judicial, no caso o magistrado, informando desses descumprimentos. Quem vai determinar a expedição do mandado aí é o juiz de direito. Evidentemente que hoje no Brasil há uma discussão nacional em relação a padronizar um procedimento, um protocolo padrão para a questão da política criminal de utilização das tornozeleiras. Mas eu volto a insistir. Hoje há uma atuação muito boa e integrada entre o sistema de segurança e o sistema de justiça em relação às tornozeleiras. Mato Grosso possui hoje mais de 2.000 presos, entre aspas,
monitorados com a tornozeleira, né? O monitoramento eletrônico. Esses reeducandos monitorados pela Justiça Criminal de Mato Grosso não ultrapassam a casa dos 10% de reincidência. Se computar as situações de violações administrativas, regras de cumprimento que não sejam crime, pode chegar até 20%, mas não chega perto nem da metade do que representaria a reincidência do sistema convencional, que eu falei que é de 70%. O que isso quer dizer? Por ser uma novidade, eu volto a afirmar à sociedade, é uma novidade que às vezes choca. Há uma certa preocupação em relação à credibilidade desse sistema. Esse sistema, eu volto a dizer, ele foi implantado na década de 70 em países como os Estados Unidos. Na Europa foi difundido na década de 80. Mas o que eu quero frisar é o seguinte, são todas medidas, digamos, consequências da falta de enfrentamento da política criminal lá atrás. Não adiantou nada o Brasil ter promovido o endurecimento penal sem fazer investimentos em políticas sociais. Nós mudamos a lei, por exemplo, de crimes hediondos, a Lei 8.072, endurecemos ainda mais essa lei com penas mais severas e não houve o reflexo de prevenção de delitos ou evitar o fenômeno crime na sociedade. Isso quer dizer que a política nacional de enfrentamento à violência e à prática de crimes está equivocada. Ela não se faz exclusivamente com medidas de polícia, com atividades de segurança pública. Ela tem que ser multissetorial, intersetorial, envolvendo setores fundamentais da área de políticas de assistência social, educação, saúde e direitos humanos. 30% da população penitenciária no Brasil, e Mato Grosso não é diferente, é de pessoas usuárias de drogas, dependentes químicos, que a partir da droga vão para na escala criminosa em delitos patrimoniais, como Que esse é rapaz. Esse rapaz, talvez a solução para o problema dele não esteja em cadeia e não vai estar na cadeia. A solução para problemas de dependentes químicos que usam de roubos e assaltos a residências, arrombamentos, esteja em tratamento. Por isso a audiência de custódia foi implantada no Brasil. Agora, em relação, para a gente encerrar esse assunto, sim, e o senhor tem um tempinho também para a gente falar de futuro, que o programa está terminando. Infelizmente, nosso programa essa semana está num horário diferenciado e com tempo também reduzido. E o assunto é palpitante. Muito, muito. E até eu gostaria que o senhor voltasse. Nós temos 2 minutinhos para encerrar. Semana que vem, se o senhor quiser voltar aqui para a gente voltar ao assunto, será um prazer recebê-lo. Igualmente. Mas nesse caso do Benhur aí, o que a população deve fazer? Denunciá-lo à justiça imediatamente? Até porque pessoas com tornozeleiras que estejam em atividades de prática de delitos ou em horários fora daqueles estabelecidos notoriamente pelo magistrado que ele deveria se encontrar na residência, ou seja, em bares, em horário noturno, devem ser imediatamente comunicadas às autoridades policiais para que aí as nossas forças de segurança possam promover a detenção ou encaminhamento à presença da autoridade judicial, para que as medidas consequenciais disso aí possam ser tomadas, como, por exemplo, a decretação da regressão de um regime ou mesmo a decretação da própria prisão desse cidadão. Porque o que não pode é uma medida de política criminal que tem demonstrado eficiência ser desacreditada pela exceção que está sendo tomada como regra. Porque a regra nos dá a confiança de que vale a pena insistir nessa política. É claro, com algumas modulações, algumas correções de rumos na política de integração entre as forças de segurança e as forças do sistema de justiça, que precisam convergir para o mesmo objetivo, qual seja, cada vez mais diminuir a incidência de delitos e fazer movimentar a rede. Porque nós estamos falando, como no caso do nosso amigo ali, de problemas que perpassam por outras áreas de políticas públicas, como a área de saúde, educação e assistência social. Conversei com o secretário Márcio Dorilhão.